Boa tarde a todos, aos organizadores, aos palestrantes e a todo o universo que decidiu participar neste webinar, que mostra bem aquilo que é o interesse do tema que estamos a tratar. Quem vos fala é o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Luís Machado, e não quis deixar de participar nesta importante iniciativa do Conselho Regional Sul, do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas. A atualidade e a oportunidade do tema são relevantes por se tratar de matérias de segurança e de proteção das pessoas, numa área muito específica da engenharia, onde são exigidos conhecimentos de técnicos e conhecimentos de facto de excelência. Estão de parabéns quer os organizadores, que é o Colégio Regional Geológica e de Minas, quer aqueles que estão a participar e que vão poder usufruir destas informações que vão sendo dadas e das apresentações que serão feitas de seguida. E todas estas iniciativas são iniciativas que visam divulgar o papel fundamental da engenharia nas sociedades modernas. Nós estamos presentes em todos os campos de atividade, com competências e com profissionalismos imensos, e o papel dos engenheiros deve ser cada vez mais escutado e principalmente mais integrado naquilo que são os processos decisórios, coisa que incrivelmente muitas vezes não acontece. E por isso a região sul da Ordem dos Engenheiros tudo fará com a colaboração de todos, e é evidente que estas mensagens que pensamos e os feedbacks que os engenheiros todos podem introduzir são uma forma em que nós pretendemos que a realidade que vos transmitida, a importância da engenharia, ser difundida para toda a gente. A engenharia é uma profissão de confiança pública, estamos em todo o lado e nem sempre conseguimos ser ouvidos para que as decisões possam ser decisões muitíssimo fundamentadas e suportadas principalmente tecnicamente, e depois terá todas as outras vertentes. Recordo-vos apenas de uma forma simples que o lema desta nossa candidatura, e como saberão, a candidatura foi feita este ano, depois da infeliz morte do nosso ilustre colega Jorge Grado Mendes, mas o lema que nós apresentámos nesta candidatura era forte e era o seguinte só: o orgulho em sermos engenheiros. E a vossa presença é também para nós um grande orgulho tê-los todos nestas iniciativas da Ordem dos Engenheiros. Vou passar de seguida e de imediato, para não perder tempo, ao engenheiro Joaquim Ferreira da Costa, do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas, e portanto espero que tenham e aproveitem esta hora ou estas intervenções que se vão seguir. Desejo uma boa tarde a todos. Joaquim. Obrigado, Sr. Engenheiro. Caros colegas, membros e não membros da Ordem dos Engenheiros, muito obrigado por se terem inscrito neste webinar, organizado pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas. As nossas atividades previstas para o ano de 2020 foram condicionadas pela pandemia que tem assolado o nosso país e o mundo e pela incerteza constante da sua evolução. Não foi por isso possível continuar com as tertúlias presenciais que marcaram o ano passado as nossas atividades, pelo que a escolha desta forma de difusão online, através do webinar, não sendo a desejável pela impossibilidade prática de interação entre quem apresenta e quem ouve, é, no entanto, a solução possível. Esta solução de apresentação, embora não vocacionada para perguntas e respostas, é, no entanto, possível serem colocadas pequenas questões por escrito que tentaremos transmitir aos oradores no final da apresentação. O tema que irá ser apresentado demonstra a sensibilidade e a preocupação cada vez maior das empresas exploradoras de pedreiras com a segurança para terceiros. Também é de referir a capacidade de concepção e execução
da engenharia portuguesa na procura da excelência como solução para a resolução de problemas no setor extrativo. As questões de segurança e ambientais estão na ordem do dia. Todos temos, na lembrança, episódios recentes que trouxeram para a ribalta o nosso setor extrativo, nem sempre pelos melhores motivos. Relembro o acidente de Borba e a opinião pública sobre as questões da possibilidade da exploração do lítio. É, pois, muito importante que todos os atores neste setor tenham um papel ativo de forma a contribuírem para a melhoria da imagem deste setor fundamental na vida dos cidadãos. Passo, pois, a palavra para a engenheira Sónia Pinto, chefe de equipa de projeto da Tetraplano, e o Dr. Nuno Nogueira, geólogo também da empresa, a quem desde já agradeço a disponibilidade para a apresentação deste tema. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá ver se consigo ver como é que é. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, eu agradeço esta oportunidade que quer a Ordem dos Engenheiros, quer a Simpor, deu à Tetraplano de vir apresentar um caso prático de um projeto que neste momento está em obra e que para nós é um motivo de orgulho, espero que também seja para a engenharia portuguesa. Este projeto nasceu da necessidade de a Simpor, ao querer expandir a sua área de exploração, aproximar-se de uma zona de uma encosta que tem no seu sopé uma zona de habitacional, um povoado, e o risco ou a necessidade de prever que essa exploração não provoque a libertação de blocos que existem nessa encosta e que possam atingir as pessoas, levou as pessoas e bens, obviamente, minimizar o risco, levou à elaboração deste projeto que está agora, como eu referi há pouco, em obra. A primeira parte, o meu colega Nuno Nogueira vai apresentar uma caracterização geológica, um enquadramento geográfico e geomorfológico da zona em estudo. Fará também a caracterização da situação existente, referindo a importância cada vez mais e sempre do reconhecimento de campo e acabará com um diagnóstico da situação que levou à solução de barreiras dinâmicas, na aplicação das barreiras dinâmicas. A partir daí eu assegurarei esta apresentação explicando um pouco sobre o que é que consistem as barreiras dinâmicas, as suas metodologias e passando para o caso prático. Volto a agradecer para já, desde já, a vossa apresentação e vou passar então ao Nuno. Então, muito boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade. Ora, portanto, a zona da Pedreira de Bom Jesus localiza-se no concelho de Vila Franca de Xira e está associada à atividade do Centro de Produção da Alhandra da Simpor. Aqui temos uma imagem extraída do Google Earth, em que conseguimos ver aqui uns tons mais claros, a zona de exploração na altura da imagem, e temos a laranja, toda a zona licenciada para exploração. Esta área de exploração localiza-se entre Alhandra, a povoação de Alhandra, que é onde está instalada a fábrica, São João do Monte, Calhandriz e Sobralinho. A nossa zona de estudo, designada Zona 4, localiza-se na zona poente da área de exploração. Aqui na imagem ao lado, um pormenor da Zona 4, conseguimos ver a encosta, a zona mais verdejante, e o limite da área licenciada e a povoação de A dos Melos, localizada no sopé da encosta. O extrato da Carta Militar, conseguimos ver igualmente aqui a área licenciada. A área licenciada, a área de Pedreira, encontra-se subdividida pela Simpor em casais. A Zona 4 situa-se na encosta do casal A2, portanto, imediatamente a montante da povoação, como referido.
Aqui no extrato da carta do lado direito conseguimos ver a exploração a cinzento à data da carta, portanto estamos a falar de uma carta de 2009, conseguimos ver o topo da encosta, todas as curvas de nível mais apertadas correspondem à encosta da zona 4 e a povoação numa zona mais aplanada que termina no Rio da Silveira. Do ponto de vista geológico, a área da Pedreira, como conseguimos ver aqui no extrato da carta geológica, situa-se nas formações agora designadas por formação de Ranhol. Elas são constituídas por calcários margosos e margas com intercalações argilosas e constituem a matéria-prima para a produção de cimento pela Cimpor. Aqui no pormenor da zona 4 conseguimos ver, portanto, a formação de Ranhol e ao andarmos pela encosta vão surgindo as formações subjacentes. Formações subjacentes essas que são a formação do Sobral, que são siltites e arnites, passando para os calcários de Amaral, com uma disposição, a espessura é variável, portanto irregular, e assenta na conhecida formação da Badia, constituída essencialmente por argilas e margas, onde se localiza a povoação de Á dos Baus. Ao longo da encosta surgem também depósitos de vertente, muitas vezes com espessuras variáveis, localizados normalmente associados a pequenas linhas de água, cursos de água transversais. A Cimpor fez a sequência das formações geológicas da área de exploração. Conseguimos ver aqui no quadro do lado direito, com a sua descrição litológica, serviu de base para o nosso trabalho. Ela está subdividida em diferentes unidades geológicas. A designação de P é para os pisos, portanto, são os níveis em que a Cimpor utiliza como matéria-prima e a cinzento, as designadas por A, como sendo os níveis de argila, portanto, os níveis que não são só argilas, como podemos ver aqui, são argilas, são margas argilosas, mas que têm menos componente carbonatada, com menos interesse em termos de exploração. Esta foi uma informação muito importante, do ponto de vista litológico, acaba por ser uma descrição muito pormenorizada, importante como base de trabalho. Do ponto de vista tectónico, nós tivemos a oportunidade de ver na carta geológica apenas está referenciada uma falha nesta zona que se situa na bordadura sudeste do anticlinal jurássico, que se inicia a norte na Arruda dos Vinhos, Sobral Montagraço, e se estende até à margem direita do Tejo. Os técnicos da Cimpor, num estudo mais exaustivo, detectaram a presença de inúmeras falhas. Conseguimos ver aqui na planta, portanto, marcada a preto as falhas, portanto, são imensas falhas na zona de exploração. Normalmente estão agrupadas em 3 famílias principais. A família Norte 65 Oeste, que é esta que temos aqui, Este Oeste, uma orientação perto do norte, norte 15 a 20 este, estes alinhamentos aqui, e outra menos comum, que é nordeste-sudoeste. Aqui temos uma imagem, uma fotografia tirada da frente de exploração, num dos pisos, em que conseguimos ver aqui a presença de uma falha. No entanto, apesar desta compartimentação e da presença de falhas, em geral, as formações jurássicas inclinam com alguma regularidade entre 3 a 15 graus para este-sudeste, para sudeste. Portanto, neste sentido, assim indicado aqui pelo professor do Rato. Do ponto de vista da geomorfologia, na região destacam-se os relevos tabulares monoclinal, em particular os relevos em costeira, como são o caso das encostas da Subserra e de Calhandris, que limitam a área da Pedreira. Nós conseguimos ver aqui na imagem da Pedreira os pisos que são explorados com uma inclinação suave, regular para sudeste. A área de exploração corresponde assim ao reverso de uma costeira, em que temos alternâncias de formações calcárias com argilosas. Aqui uma fotografia de uma das frentes de exploração, conseguimos ver até a erosão diferencial, portanto as bancadas amarelas mais resistentes, as cinzentas mais brandas, mais fáceis de erodir, forma com solas e, consequentemente, a queda de blocos. Esta é uma informação importante porque as encostas, como podemos ver aqui, estão muito verdejantes na altura do reconhecimento, tinham um forte coberto vegetal e conseguimos ter uma ideia das formações olhando de dentro da pedreira para fora, para as encostas.
Para procedermos à caracterização do relevo, utilizamos as cartas de declives hipsométricas. Na carta de declive, aqui à direita, no canto superior direito, conseguimos ver que a área de pedreira tem um declive mais suave, compreendido maioritariamente entre 5% e 15%, mas que é limitada tanto a norte como a sul por encostas com um declive superior a 25%. Há aqui estas tonalidades em castanho e onde nos localizamos nós, na nossa área de trabalho, a zona 4, portanto superior a 25%. Em termos de hipsométricos, nós temos um coroar na parte superior da encosta entre 250 a 300 metros, vai suavemente aqui inclinando para cotas inferiores até aos 150 na encosta e depois aplana na povoação de dos Melcos até ao Rio da Silveira. Após toda a recolha bibliográfica e a análise dos elementos, em especial os elementos fornecidos pela Simpor, pelos técnicos da Simpor, elementos importantes no nosso estudo, procedemos ao reconhecimento geológico de superfície que permitiu não só caracterizar a morfologia e a natureza dos terrenos, como também efetuar o levantamento das continuidades do maciço rochoso e, muito importante, identificar a possível origem dos blocos e analisar as zonas de acumulação ao longo da encosta para perceber realmente o comportamento dos blocos ao longo da encosta. Aqui na fotografia conseguimos ver, estamos a tirar a fotografia de topo para a povoação de dos Melcos, conseguimos ver que os trabalhos de superfície foram fortemente condicionados pela existência de coberto vegetal, um declive acentuado, com dificuldade de acessos e com zonas também, muitas das vezes, instáveis, não é? É necessário ter algum cuidado a andar nesta encosta. Temos uma fotografia em que vemos toda a zona da zona 4, portanto toda a zona da encosta, que com declives, com inclinações entre 30 a 40 graus, até sensivelmente à cota 130 a 150, passando a ficar com o relevo mais aplanado na zona da povoação de dos Melcos, imediatamente abaixo, aqui encostado ao sopé da encosta. Na zona 4, o que nós nos apercebemos logo, e com os técnicos da Simpor, na altura em que visitámos, nas primeiras vezes que lá fomos, que existia uma série de afloramentos rochosos, praticamente de ocupar a zona montante. Conseguimos ter aqui uma ideia destas manchas mais claras que correspondem a afloramentos rochosos. Afloramentos rochosos muitas vezes conseguimos ver que tinham perda de apoio com tombamentos e queda de blocos, e blocos esses que chegavam a atingir a dimensão de 1,5 metro. Portanto, nós temos aqui a encosta, a área licenciada e a povoação, portanto, muito próxima do sopé. Durante o período em que decorreram os trabalhos, portanto, desde a análise de estabilidade, a primeira fase de trabalho, até o projeto de execução, ocorreu um incêndio que atingiu toda a zona 4, provocando o agravamento da situação existente, não só porque acabamos por ter uma perda do coberto vegetal, mas também porque a encosta fica mais sujeita à ação erosiva, tanto à ação direta da chuva ou das águas de escorrência. No entanto, teve uma vantagem, como tudo, permitiu ver realmente melhor e ter uma percepção melhor do que se estava a passar, portanto os afloramentos rochosos e os blocos sobressaíam bastante bem, como se pode ver aqui nesta imagem. Aqui temos duas imagens tiradas do mesmo ângulo, é uma antes do incêndio, anterior ao incêndio, em que nós conseguíamos ter uma ideia dos afloramentos e dos depósitos de acumulação no pé, mas pouco mais que isso, as dimensões e a própria observação estava limitada. No entanto, após o incêndio, conseguimos ver perfeitamente e chegar, aqui temos um colega mesmo no afloramento, na zona do afloramento, e os blocos acumulados no sopé, imediatamente a seguir à povoação, a montante da povoação de dos Melcos. Portanto, o que se pode dizer é que a morfologia nesta zona é condicionada pela presença destas bancadas rochosas, com inclinações aproximadamente concordantes com a orientação da encosta ou para o interior da mesma, que origina as ditas cornijas de calcários e arenites mais resistentes que as margas e argilas com que alternam. Conseguimos ver aqui o alinhamento, uma foto
o alinhamento em que temos a compartimentação do maciço com fraturas subverticais, e aqui temos um dos blocos já tombado, não é? Na parte montante. Toda a área envolvente havia depósitos de vertente, existem depósitos de vertente, e as bancadas jurássicas são mais brandas e, portanto, mais sensíveis aos agentes erosivos, à ação direta das águas da chuva. A ação essa, os processos erosivos, que provoca a remoção dos solos e das bancadas mais brandas, originando o arraste de material rochoso, ou terroso, perdão, ao longo da encosta, e consequente exposição cada vez mais das bancadas rochosas, que conseguimos ver do lado direito. Portanto, as camadas carbonatadas bastante mais resistentes à erosão, salientes, portanto, algumas em consola quando há erosão no pé, com dimensões que chegavam a atingir 1,5 m, com alguma facilidade. Bancadas essas que perderam o apoio, dão origem ao toppling e à queda de blocos, de dimensão que podemos ver aqui, desde decimétricas até métricas. Durante o reconhecimento geológico de superfície, foi possível também fazer a medição das atitudes das continuidades, definir as principais famílias ocorrentes, portanto, fizemos a projeção estereográfica em relação à inclinação, à estratificação que temos aqui do lado direito, suave para este-sudeste. Percebemos que a compartimentação em regra subvertical acompanha, portanto, ou essa inclinação ou perpendicularmente à mesma. Do diagnóstico, portanto, foi possível nesta fase inicial percebemos que os principais fenómenos de instabilidade, ou os movimentos de massa de vertente, de uma forma mais correta, ocorrentes são essencialmente o toppling e a queda de blocos. A preocupação é que a futura exploração de matéria-prima no topo desta encosta irá, com certeza, provocar vibrações e movimentos de terra, podendo conduzir a um agravamento desta situação, sendo expectável um aumento de blocos passíveis de destacar e deslocar-se ao longo da encosta, acrescido dos próprios, a ocorrência de blocos resultantes do próprio processo de escavação. Dado que estas zonas potencialmente instáveis de maciço rochoso estão no alinhamento, ou localizadas a montante da erosão, dados melos, no alinhamento de várias habitações, poderão colocar em risco a segurança de pessoas e bens. Situação que foi agravada pela ocorrência do referido incêndio. Agora vou passar a palavra à minha colega, Sónia Pinto, que irá apresentar a solução. Muito obrigado. Bom, feito então, digamos que o diagnóstico da situação existente, houve então a necessidade de minimizar o risco de a queda dos blocos sobre a zona de habitações. Antes disso, eu gostaria de falar um bocadinho sobre as metodologias e os métodos que existem de estabilização de taludes, só apenas uma passagem muito rápida, em que a primeira coisa que eu gostaria de referir é que existe uma diferença entre estabilização e proteção. A estabilização pretende prevenir a queda dos blocos. Com isso, nós normalmente recorremos a pregagens, redes de alta resistência, betões projetados quando o material rochoso está mais alterado ou fraturado. Com a proteção, nós pretendemos mesmo é controlar, interceptar ou desviar a queda de blocos, evitando assim a queda sobre bens ou pessoas. Aqui à direita podemos ver um exemplo muito prático na linha do Douro, em que temos aqui uma estabilização de um talude com recurso a redes de alta resistência e pregagens, e temos aqui um pórtico, um falso túnel, em que os blocos que caem da zona adjacente do Douro Vinheteiro caem e passam por cima da via férrea e vão diretamente parar ao rio, não colocando em risco a circulação na via férrea. Porque é que nós não se recorre com mais vezes a soluções de proteção em vez de estabilização? Não se recorre porque normalmente são soluções mais onerosas. E quando é que se recorre? Recorre-se quando há, por exemplo, blocos a estabilizar com dimensões consideráveis, ou há uma quantidade tão grande de blocos que a sua estabilização seria ainda mais onerosa do que uma solução de proteção, ou quando os blocos pura e simplesmente são inacessíveis para se poderem estabilizar. Estas soluções de proteção são utilizadas em Portugal normalmente associadas à via férrea e à rodovia.
mas também se começa, como é o caso deste CIPOR, a associar zonas urbanas em que têm costas adjacentes. Aqui temos o caso de estabilização, ou seja, prevenir a queda. Aqui, novamente, redes de alta resistência noutra via férrea na linha do Sul, ou betão projetado na A1. Soluções de proteção contra a queda dos blocos. Existem os pórticos, que são os falsos túneis, existem as barreiras dinâmicas, está aqui embaixo à direita, pode-se ver a aplicação também em via férrea na linha do Sul. Em cima temos o que se chama uns diques. Não é nosso projeto, isto até é retirado do catálogo de um fornecedor, não é tão recorrente, já mesmo assim como está a ser as outras soluções, nomeadamente as barreiras dinâmicas. E passando então para as barreiras dinâmicas. A barreira dinâmica, que foi a solução adotada aqui no caso da CIPOR, é constituída por estruturas. Tem uma estrutura de interseção, esta estrutura aqui tem as redes, no fundo, normalmente estas redes tendem a ser formadas por anéis, tem uma estrutura de ligação, que é o conjunto de cabos de aços horizontais, tem a estrutura de suporte, que são os seus perfis metálicos, e tem a sua fundação. A fundação é constituída pelos maciços, vê-se aqui em baixo à direita os maciços, e pelos cabos ancorados aos terrenos. Ou seja, o objetivo das barreiras dinâmicas é interceptar. As redes interceptam o bloco, transmitem as tensões aos elementos de ligação, de suporte e de fundação. E funcionam como um sistema. Só por si, cada um não funciona. É um funcionamento de sistema. Quando as barreiras dinâmicas começaram a surgir, os testes que se faziam não eram todos iguais, havia alguma dispersão na forma como eles eram feitos e, obviamente, resultava em dispersão nos resultados e na forma como os projetistas poderiam recorrer aos catálogos, por exemplo, dos fornecedores, e então a European Technical Approval lançou um guideline, que é o 027, que é o Falling Rock Protection Kit, que permitiu uniformizar esses testes. Com essa uniformização de testes, nós conseguimos saber, quando olhamos para um produto, qual é a sua energia e qual é a sua altura residual, para além de outros parâmetros. Por exemplo, nós sabemos que uma barreira dinâmica é dimensionada para um nível máximo de energia de absorção, que é designado o MEL, que corresponde a uma energia de serviço, que é sempre 1/3 desse MEL. Os níveis de energia que nós lemos variam de 0 a 8, sendo que 0 é 100, não é nada, em termos de kilojoules, e vão neste momento, até 4.500 kilojoules. Hoje em dia há barreiras com mais de 8.000 kilojoules, mas na certificação nós temos, pelo menos, eu tenho conhecimento, de 0 a 8. Em termos de altura da barreira, a altura da barreira tem uma altura nominal, que é a sua altura, e ela é certificada para uma altura residual. Essa altura residual resulta na altura que a barreira fica, a rede fica, não a barreira, a rede fica, quando é atingida por um bloco que é lançado de forma a ter o nível máximo de energia de absorção. Por exemplo, se eu estiver a falar numa barreira que é uma barreira 5A, quer dizer que é uma barreira que tem um máximo de energia de 2.000 kJ, e garante que após o impacto ela tem pelo menos 50% da sua altura nominal. Os parâmetros que permitem dimensionar uma barreira dinâmica de uma forma genérica, depois tem sempre particularidades, são os parâmetros geológicos e geotécnicos e topográficos. Os geológicos e geotécnicos, no fundo, dão-nos a estrutura do bloco, a sua dimensão, o tipo de solo que vai lá estar. Os topográficos dão-nos os declives, mas também a trajetória que o bloco vai ter. Com base nisto, nós podemos dimensionar uma barreira tendo dois tipos de abordagem. Uma abordagem que é a MEL, em função do máximo de energia, do nível máximo de energia, ou uma abordagem CEL, em função da energia de serviço. Quando é que nós podemos recorrer a uma abordagem do tipo MEL? Sempre que a ocorrência de blocos que nós prevemos, seja os blocos são dispersos, ou seja, não se perspectiva que haja 2 ou 3 blocos a embater no mesmo sítio exato da rede, ou nós prevemos que possa haver manutenção, ou seja, após o embate de um bloco, alguém pode lá ir, ver se a rede tem danos, poder ou não substituir. Na abordagem CEL, é quando, pelo contrário, nós temos a probabilidade de ocorrer
diversos eventos no mesmo local, ou não é de todo possível, ou é muito difícil a sua manutenção, por exemplo, como colocarmos barreiras dinâmicas em arribas, é completamente, às vezes, impensável poder lá e voltar e fazer reparações. Nós, para dimensionamentos, nós projetistas, normalmente, para dimensionamento das barreiras dinâmicas, recorremos a um software comercial, que é o Rockfall da Rock Science. Os principais parâmetros que utilizamos é a dimensão do bloco. Esta dimensão do bloco resulta do tal reconhecimento de campo, em que nós verificamos não só a função dos blocos que estão lá caídos, como função dos graus de fraturação e tudo mais. Definimos as diversas dimensões de blocos que achamos credíveis para a situação, as características do terreno, os coeficientes de restituição. No fundo, os coeficientes de restituição são parâmetros que nós damos em que permitem ao programa considerar que quando tem um embate de um bloco, ele tem uma determinada energia, quando há o ressalto desse bloco, que energia é com que ele vai novamente, e um ângulo de atrito. Este ângulo de atrito não é um ângulo de atrito nem da rocha, nem do bloco, nem do terreno, é um ângulo que é derivado, digamos, do conjunto da dimensão do bloco e com a própria topografia. Qual é o nosso objetivo? É definir a melhor posição para a barreira dinâmica. E definir a melhor posição para a barreira dinâmica não é só definir aquilo que nós queremos proteger, mas também saber qual é a energia de impacto, a altura de impacto e a velocidade que eu vou ter no momento do embate do bloco na barreira. Porque se ela estiver muito acima ou estiver mais abaixo, ela obviamente terá todos estes parâmetros diferentes. Por isso, o meu objetivo aqui é definir qual é a melhor posição para a barreira dinâmica para aqueles blocos em específico. Uma vez definido estes parâmetros, digamos assim, o programa dá-nos uma série de grandezas. A energia, a altura, a velocidade e a deformação. No caso, a massa do bloco nós é que damos, na realidade, nós damos o volume e o peso volúmico. Em relação à energia, a energia que o programa nos devolve, digamos assim, quando nós montamos o esquema, deve ser sempre depois aplicado um fator de segurança. Se nós estamos a fazer em relação ao máximo de energia, o nível máximo de energia, o fator de segurança é um 3, há quem considere um 2, se no entanto já estamos a fazer para uma energia de serviço, em que já é um terço da energia máxima, não devemos aplicar um fator de segurança, ou seja, o fator de segurança é 1. Em relação à altura do bloco, também ele dá a altura do ressalto, a altura que o bloco, que a rede fica após o embate, nós também devemos considerar, ou a altura onde o bloco vai bater, devemos considerar a altura acrescida também pelo menos de metade da dimensão do bloco que estamos a dimensionar. Depois devemos comparar com a altura nominal ou com a altura residual que é dada, que é-nos fornecida. Em relação à velocidade, a mesma coisa, temos que sempre considerar um coeficiente de segurança, ou 1 ou 2, dependendo da trajetória e do próprio talude. Em relação à deformação, as barreiras dinâmicas têm uma deformação própria, quanto maior a energia, maior é essa deformação, e nós temos que saber lidar com essa deformação, garantindo que colocamos a nossa barreira em relação àquilo que queremos proteger, afetado de um fator de segurança, ou seja, nunca considerar que ela não vai deformar ao máximo. Temos que admitir que ela vai deformar e ainda considerar um fator de segurança. Para além do dimensionamento que eu estava a referir, há outros conceitos que temos que ter por base quando estamos a fazer o projeto das barreiras. Elas são extremamente sensíveis também a mudanças de direções altimétricas, a variações de cotas e a variações também planimétricas, variações em planta. Ou seja, os postes, 2 postes entre si, normalmente não devem ter diferenças de cotas superiores a meio metro, 1 metro, 1,5 metro, dependendo da barreira e do próprio fornecedor, mas devemos respeitar, minimizar ao máximo essas variações de cotas. Também, em termos de direções planimétricas, elas também, em planimetria, não devem fazer entre postes ângulos superiores a 5, 10, 12 graus, 15 graus, já é um limite muito pouco, até aconselhável, mas que por vezes é preciso ir. Mas são questões que se têm que ter em conta quando se faz o dimensionamento das barreiras dinâmicas. Também, obviamente, também tem que se ter em atenção a proteção dos elementos das barreiras, ou seja, as barreiras têm que estar protegidas contra a corrosão. Essa proteção contra a corrosão também vai depender
da zona onde a barreira vai ser colocada. Se eu colocar uma barreira numa zona de arriba, em que ela pode estar sujeita aos salpicos do mar, tem que ter uma proteção contra a corrosão diferente de uma barreira que seja instalada numa zona de serra, por exemplo, ou no pé de uma serra. Por isso, há que ter também em atenção estes pequenos pormenores. No caso prático da Pedreira de Bom Jesus, em que o objetivo era efetivamente aceitar que pode haver movimento dos blocos pela encosta abaixo, mas que eles não podem atingir a povoação dos Ados Melos, recorremos ao programa de software Rockfall, que há bocado referi, e fizemos uma análise de diversos perfis e de diversos blocos. Neste caso aqui, vou referir apenas um perfil a norte, na zona mais de declive, em que a encosta tinha um declive mais acentuado, e uma zona mais a sul, em que o declive era mais suave e que as habitações também estariam um bocadinho mais longe. Foram simulados blocos com massas a variar entre os 250, 2.500 até 6.000 kg, o que corresponde a dimensões de blocos da ordem de meio metro, 1 metro e 1,5 metro. Podemos ver aqui, já tratada a imagem, porque a imagem é mais crua, obviamente, que sai do Rockfall, a trajetória dos blocos, quer para um perfil P1, em que vemos aqui os limites da área licenciada e os limites das zonas de habitação, e a fonte dos blocos. Temos aqui por acaso está a escavação final também, porque é a zona para onde a Cipor pretende um dia chegar. Aqui na zona do P2, a mesma coisa, a fonte dos blocos, o limite da área licenciada, o limite das zonas das habitações, por isso estava em causa defender a probabilidade de quedas para lá da área licenciada da Cimpor e muito menos que ela atingisse as zonas habitacionais. Em função dessa trajetória, desses blocos, escolheu-se qual seria a melhor posição para as barreiras dinâmicas. Temos aqui para o perfil P1 a barreira dinâmica aqui pequenina, mas ela está lá. E aqui também, para a zona do perfil P2, o feito pela escala pode não ajudar, também da barreira dinâmica, antes do limite da área licenciada. Pretendia-se assim que, como eu estava a referir, que os blocos soltos não ultrapassassem os limites da Cipor e não atingissem as habitações. Com os modelos atrás definidos, nós obtivemos velocidades máximas que conduziram a velocidades da ordem dos 20 metros por segundo. As alturas máximas do ressalto dos blocos para o perfil P1 já atingiram cerca dos 2 metros, para o perfil P2 já mais uma altura de ressalto mais baixa da ordem dos 2 metros. Obtiveram-se energias de impacto superiores também no perfil P1, da ordem dos 2.400 máximos e de 1.470 de quilojoules para energias médias, e para a zona do perfil P2, energias, digamos, quase metade do perfil P1, nomeadamente 1.245 e 200 kJ para as energias máximas e médias, respectivamente. Em função disso, houve então que definir, tendo em consideração a área licenciada, então a zona a colocar as barreiras dinâmicas. Puseram-se perfis de barreiras dinâmicas. Do lado norte, barreiras com níveis de energia e de impacto superiores, da ordem de 3.000 kJ, e na zona sul de 2.000 kJ. Porquê é que as barreiras estão partidas? Nomeadamente, elas estão partidas porque havia o problema, lá está, da altimetria e de planimetria. As barreiras também não podem formar grandes ângulos, por isso têm que ser partidas, porque senão essas zonas de ângulos são zonas de risco. A barreira não funciona como nós gostaríamos. Por isso, há necessidade de parti-las e não desatar a juntar todas como se fosse uma grande vedação. Isso não pode ser. Na zona norte, como estávamos a dizer, acabámos por optar por uma barreira de 3.000 kJ, uma RAV 6A, os 6 representam os tais 3.000 kJ, o A que garantimos que a altura crítica vai ser superior à altura que tínhamos definido, ou seja, neste caso a altura nominal da barreira é de 5 metros de altura, é uma barreira dinâmica constituída por anéis e por uma rede de malha hexagonal de tripla torção e que tem um afastamento entre postes esse HEA 200 de 10 metros. O afastamento de postes normalmente é sempre 10 metros. Na zona sul, a barreira dinâmica já era uma barreira dimensionada para o máximo de energia de 2.000 kJ, era uma RAV 5A, ou 5
2.000 kJ, novamente, neste caso com 4 metros de altura nominal, com painéis de anéis, associados a redes de tripla torção por causa dos blocos de menor dimensão, para não passarem no meio dos anéis, no fundo, e não só, também conferem mais resistência, e um afastamento entre postes da HEA 160 de 10 metros. Temos aqui um corte esquemático de uma barreira dinâmica, em que se pode ver a ancoragem de montante, os dissipadores, a zona onde ela agarra aos postes. Isto podia ter aqui uma rede aqui à frente, efetivamente a rede da barreira dinâmica desenvolve-se aqui à frente, e as distâncias que têm que ser consideradas para a sua colocação. Temos aqui um alçado tipo, novamente com os cabos de ancoramento, a montante e os laterais, as redes de anéis, os postes e os dissipadores de energia. Tudo isto funciona, como eu disse inicialmente, como um sistema. Só por si não funcionam. Os maciços de fundação. Os maciços da fundação já têm que ser considerados também, diferem consoante o tipo de terreno que nós temos. Se for um tipo de terreno solto ou uma rocha branda, nós temos que considerar chumbadores de montante, conforme estão aqui inclinados e de maiores comprimentos. Se for em rocha, são mais simplificados, obviamente, somente quanto melhor a rocha, mais simplificado poderá ser este maciço de fundação a considerar. Passando para a fase de obra. Na fase de obra que está a decorrer neste momento, é a Teixeira Duarte que está a fazer esta empreitada. Logo de início, porque é mesmo assim, verificou-se que existia uma diferença no levantamento topográfico e a realidade, até porque houve um incêndio, o incêndio até foi feito, ocorreu após o levantamento topográfico e veio revelar algumas diferenças, e essas diferenças no levantamento topográfico resultam em diferenças de cotas e planimetria, ou seja, aquilo que nós dizíamos antes, pontos sensíveis para a colocação das barreiras dinâmicas. Em conjunto com o empreiteiro, com a fiscalização e com a Simpor, foram feitas deslocações à obra, onde se tentou maximizar ou minimizar os problemas, maximizar a localização das barreiras, por forma a também não incrementar custos, e acabou por se verificar que as barreiras verdes são as barreiras que há bocado apresentámos, dimensionadas em projeto, e as barreiras verdes, as pretas, resultam da localização com a qual elas neste momento estão a ser construídas, se não estão quase todas construídas. Vê-se realmente aqui algumas com maiores diferenças. Havia aqui uma travessia de linha d'água que era muito mais acentuada do que estava no projeto. Há aqui esta também, que se encontrou um morro e houve a necessidade de desviar, até para evitar algum ressalto dos blocos e a passagem dos blocos por cima. Isto, pronto, são tudo pormenores que resultam da fase de obra e que é normal. Em termos de, passo agora a mostrar umas pequenas fotos, ou poucas fotos da obra também, porque também também não maçar, digamos assim, em que na fase de obra temos aqui a construção dos maciços de apoio, aqui a fixação dos cabos de ancoramento, aqui nos dois. Aqui os maciços de apoio foram considerados como terreno solto, já agora um pormenor. As barreiras, vê-se aqui os postes a serem colocados aqui, tem-se aqui um pormenor melhor, está em contraluz, vê-se melhor como os postes têm uma inclinação. Aqui vê-se as redes de anéis que são depois colocadas ao longo das barreiras entre os diversos postes. E aqui vê-se com algum tal longe, efetivamente, mas vê-se já as barreiras com as redes colocadas. Um pormenor apenas neste bloco, uma vez colocadas as barreiras dinâmicas, ainda se verificou que existiam blocos, e estava previsto no projeto que existiriam blocos localizados entre as barreiras e a área licenciada, e também houve a necessidade de prever que esses blocos não sairiam dali, ou se for para sair, teria que ser na fase de obra. Ou seja, identificaram-se os blocos e dividiram-se, que estavam entre estes dois locais, e definiu-se que o que é que se iria fazer, ou se iriam desmontar se estivessem sensíveis, ou iriam ser calçados recorrendo a muros de pedra argamassada, de forma a que eles não se mexam, não saiam dali. Isto foi uma apresentação, foi breve. Obviamente o mundo das barreiras dinâmicas e da proteção contra a queda de blocos e da estabilização é muito mais do que aquilo que eu falei, mas
tentei ir um bocadinho ao longo de tudo, desde a fase de acompanhamento, a fase do projeto e agora a fase de obra. Espero que tenham gostado e que tenham suscitado também dúvidas, é bom sinal. E obrigada de novo à Ordem dos Engenheiros, à CIPOR e a todos vós por estarem presentes. Também o Nuno está aqui ao meu lado e agradeço também, por certo. E pronto, vou retirar aqui a apresentação, stop share, e passar a palavra. Muito obrigado, Sra. Engenheira, Dr. Nuno. Foi muito interessante a vossa apresentação, clara e objetiva, e penso que terá contribuído para o enriquecimento do conhecimento dos nossos técnicos nesta matéria. Não sei se irá aparecer alguma questão que possa ser colocada. Esta ferramenta tem aí no monitor um QIA. Já tenho aqui uma pergunta. Existe aqui uma pergunta neste momento do colega João Ribeiro, que pergunta à engenheira Sónia Pinto se não tem problemas de vandalismo ou roubo das infraestruturas implementadas. Não, por acaso, em termos das barreiras dinâmicas, o nosso histórico não tem, mas também é difícil vandalizar uma barreira destas. Estes elementos que compõem as barreiras dinâmicas são estruturas, estamos a falar de cabos de aços que chegam a ter 18 milímetros e estas estruturas não são facilmente vandalizáveis, a verdade é essa. Provavelmente poderá ocorrer, mas que eu tenha conhecimento, não. Senhor, muito obrigado, Sra. Engenheira. Vamos só dar mais um bocadinho a ver se há alguém que coloque mais alguma questão. De qualquer forma, eu aproveito desde já começar por agradecer à Tetraplano, na pessoa da engenheira Sónia Pinto e do Dr. João Nuno, pela vossa apresentação. Esperamos que futuramente possamos que nos possa trazer mais alguns temas tão interessantes como este. Estaremos, o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas está sempre disponível para contribuir de alguma maneira para a difusão destas informações. Deixe-me ver se há aqui mais algum. Eu estou a falar ao mesmo tempo e tenho aqui mensagens, ver se tenho mais alguma. Pergunta-me a Maria Isabel Pinheiro: quando há ruptura das redes, a reparação é fácil? Boa tarde à Isabel, ok, eu conheço muito bem. É assim, eu creio que fácil nunca será, não é? Tanto que não é fácil, que existem as abordagens diferentes. Mas eu admito que seja execuível, porque se não sendo execuível não se punha sequer a possibilidade de se poder fazer a abordagem MEL. Por isso eu admito que seja execuível, fácil, já não tenho essa percepção. Não creio que seja fácil, creio que seja execuível. A ideia, o Nuno estava a dizer, a ideia também não é romper, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tenho também aqui uma pergunta de Ana Pereira. Gostaria de saber se este método é utilizado em muitas pedreiras. Eu aproveito por responder pelo aquilo que vou conhecendo, estando ligado à Direção-Geral de Energia e Geologia, principalmente na região de Lisboa, na Zona Sul e na Zona Centro, não tenho conhecimento da aplicação deste tipo de barreiras em pedreiras. Daí que este tema foi um tema que, quando nos surgiu, foi efetivamente, achámos que seria interessantíssimo pelo menos dar um pontapé de saída até para os nossos técnicos poderem encarar a necessidade de, nos locais onde trabalham, muitas vezes, haver soluções deste tipo que possam ser implementadas. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas... Não, eu corroboro o que disse, também não tenho conhecimento da utilização destas barreiras em pedreiras, efetivamente quase sempre associadas
a ferrovia e rodovia. Existem agora, por exemplo, em Coimbra está previsto um projeto também com umas barreiras dinâmicas numa zona habitacional, mas também não é associada a pedreiras. Não tenho conhecimento. Mas é sempre uma hipótese, não é? Desde que faça Tenho aqui sentido. uma pergunta também do Paulo Caetano. Depois de instaladas, com que periodicidade é feita a monitorização das barreiras e do seu estado de segurança? A monitorização das barreiras é feita em função, eu diria, como é que se chama? Por exemplo, o IP tem a área de conservação, não é? No fundo, não há uma monitorização prevista, não há nada de periódico. O que acontece, normalmente, essas áreas de conservação notificam sempre que existem eventos e obviamente, que se eles virem uma barreira que esteja com blocos, procedem não só à sua remoção, como se for coisas que obriguem a equipamentos pesados, notificam, imagino eu, essas áreas de conservação, notificam para que se possa proceder à extração do bloco ou à reparação, se fosse o caso disso. O que eu quero dizer com isto é, nós pelo menos não costumamos definir uma periodicidade. Essa periodicidade está efetivamente condicionada às áreas de conservação, aos serviços de conservação dos próprios donos de obra. Tenho mais uma pergunta de Jorge Afonseca. Qual o timeline para a manutenção que está pensada para as barreiras? Está pensado algum timeline para a manutenção? Olha, que eu saiba, não sei responder. Não vou dizer que eu saiba não, mas não me parece que seja a resposta correta. Eu posso dizer que os elementos que são aços têm um tempo de vida útil elevado. Podemos, no limite, associar ao tempo de vida útil dos aços. Mas não conheço nada que diga que a barreira tem um período de vida útil de 50 anos ou de 100 anos. Não creio que exista essa percepção. Existem obras dimensionadas para períodos de vida útil de 50, 100 anos e eu diria que as barreiras encaixar-se-iam quer num período de vida útil de um, quer noutro. Não acho que tenham, mas é uma questão a ver, mas realmente não sempre associamos ao período de vida útil da própria obra e da exploração. Da obra, não, mas quando eu digo da obra é da própria. Tenho aqui mais algumas perguntas. Qual a necessidade do colega Fernando Cavaco? Qual a necessidade de remover ou segurar os blocos intermédios entre as barreiras? Não foram considerados nos cálculos? A necessidade é muito simples, é assim, nós teríamos que garantir que os blocos que estão dentro da propriedade da Simpor não atingiriam a povoação. Obviamente existem, aqui duas questões, existem blocos para lá da área licenciada, mas mesmo as barreiras, como eu disse, têm uma deformação, por isso elas tiveram que ser colocadas sempre de uma maneira que ficou uma faixa entre a barreira e essa área licenciada. Era a deformação associada à própria deformação da barreira. Essa área pode chegar a ter 8 metros, 10 metros, essa área não, essa distância pode ter cerca de 8 a 10 metros. Ou seja, nessa zona, obviamente, existiam lá blocos, e então houve que prever que entre a barreira e a área e o limite se estabilizasse esses blocos que nunca poderiam ser absorvidos pela barreira dinâmica. Não sei se me fiz entender. Sim, penso que sim. Uma outra questão, no caso de proteção do Tiago Rodrigues, no caso de proteção de quedas de árvores, para além de blocos rochosos, a estrutura e a malha têm outras variantes? Deve querer dizer, possivelmente, que se não for só para blocos e rochas, se for para outro tipo de materiais, se a estrutura será diferente. Eu não sei, as barreiras são dimensionadas para a queda de blocos. Ainda não testaram contra árvores, acho eu. Mas imagino que o impacto de uma árvore deve causar mais transtorno em retirá-la do que propriamente à barreira, diria eu, dada os níveis de energia. Mas creio que a queda de outros elementos para além dos blocos, eu creio que será sempre um efeito menos
deve ser provocar menos danos a barreira do que as quedas de blocos que têm aquelas energias envolvidas. Certo. O Rui Coelho pergunta-nos, na apresentação da engenheira Sónia Pinto, falou-se num kit de ensaio das barreiras dinâmicas. Está prevista a realização de algum tipo de ensaio deste género, no caso do estudo apresentado? Não, é o contrário. É o contrário. As barreiras, é que antes de serem certificadas, as barreiras são certificadas. Nós não podemos alterar as características das barreiras ao nosso belo sabor. Ou seja, eu gostava de ter uma barreira que aguentasse 3.000 kJ, mas que tivesse uma altura de 1 metro, porque eu quero uns blocos pequeninos. Eu acho que isso não é possível. As barreiras são certificadas. O que é que os kits são antes, não tanto disso? Ou seja, os kits são de ensaio. As barreiras são ensaiadas para um determinado bloco que vai provocar uma determinada energia de impacto. Isso é que são os kits. Não é, nós depois não vamos ensaiar a barreira. Sim, senhor. Temos aqui mais uma informação. Ana Silva diz que a monitorização implica uma inspeção visual das barreiras pelo menos 2 vezes ao ano. Okay. Agradeço o esclarecimento. Henrique Lopes pergunta se existe alguma indicação para o desnível máximo entre postes. Sim, o desnível máximo em termos de cotas entre postes, o ideal é meio metro, não devem ter mais de meio metro, mas na realidade chegam a ter 1 metro e existem mesmo fornecedores que vão até 1,5 metro, mas é de todo desaconselhável. O ideal é tentarmos que as barreiras entre postes tenham uma diferença de cotas de meio metro. É o ideal. Sim, senhora. Existem aqui algumas perguntas relativas a custos associados aos estudos e à obra. Não sei se isso será uma matéria que possa... Se existem? Custos associados. Quais os custos associados aos estudos, à obra? Não sei se isto será matéria... Pois, isso é assim, os custos de projeto fazem parte do foro interno da Tetra Pak, que assim pode. E os custos das barreiras também é um tema que facilmente pode ser questionado aos fornecedores, até porque cada fornecedor tem valores diferentes, mas para além disso, mais do que valores diferentes, é muito diferente se estamos a falar de uma barreira com 30 metros, que é o mínimo aconselhável, ou se estamos a falar de uma zona em que se colocam 200 metros de barreiras. Há uma diluição dos custos. Também os custos é muito diferente se estivermos a falar de barreiras para 200 kJ ou de barreiras para 4.000 kJ. E nesse caso, agora, obviamente, os custos desta empreitada estão no foro da Simpor com a Teixeira do Arte. Os custos do projeto estão no foro da Tetra Pak com a Simpor. Claro, com certeza, muito obrigado. Mas os fornecedores facilmente também ajudam nisso. Claro. Normalmente são extremamente prestáveis. De Paulo Nunes pergunta, gostaria de saber qual é a dimensão mínima do bloco retida na malha. A dimensão mínima do bloco retida tem a ver com a rede de tripla torção. A rede de tripla torção tem de ser, agora não queria falhar, teve aqui uma branca, eu diria que anda à volta dos 5 centímetros, mas peço desculpa se estiver a falhar, mas a dimensão mínima é condicionada pela rede de tripla torção, que está acoplada à rede de anéis. Sim, senhora. Ora, tenho aqui uma última pergunta, penso eu. Os sistemas de amortecimento são definidos em função do tipo de barreira de amortecimento? Não, volto a referir. É um sistema. Quando eu adquiro ou quando eu considero que vou colocar uma barreira RAV ou 3.000 não sei o quê da Geobrug ou do Piolante ou de quem for ou da Macafera, eles têm os sistemas são fechados, têm os seus próprios ancoramentos, têm os seus aquele sistema garante a energia, a altura e a velocidade que eu preciso de dar ao dono de obra. Não é uma coisa que eu vá dimensionar, certo? Sim, senhor. Pronto, só uma informação.
importa aqui dizer, se calhar ao auditório ainda que nos ouve, que esta sessão foi gravada e que estará disponível no canal do YouTube da Ordem dos Engenheiros. Por isso, as perguntas que foram apresentadas, se estão disponíveis slides, etc., a sessão está gravada e podem aceder ao canal do YouTube da Ordem, onde poderão rever a apresentação. Tenho só aqui uma última pergunta. Após a exploração das pedreiras, as barreiras dinâmicas são demolidas, desmontadas ou mantêm-se in situ? Não, a ideia ali nesta situação é as barreiras ficarem. Eu diria que vão ficar com uma bela vedação no final da exploração. Sim, senhor. Pronto, uma vez que não há mais perguntas, resta-nos agradecer mais uma vez. Nós é que agradecemos. Plano, à engenheira Sónia e ao Dr. Nuno. Muito obrigado e disponham sempre que possível do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas para todas as iniciativas que tiverem ou ideias novas que surjam. Estamos sempre disponíveis para disponibilizar e promover a difusão dessa informação. Queremos também agradecer à Simpor por partilhar a sua preocupação e a sua proatividade na resolução destes problemas, que são questões muito importantes para a segurança de terceiros e que deverão ser uma das principais ou uma das grandes preocupações das empresas exploradoras deste setor, nomeadamente na proteção de terceiros e do ambiente. Caros colegas, muito obrigado. Obrigado pela atenção, pela vossa disponibilidade e pela clareza da apresentação. Muito obrigado. Obrigada.